O yoga é uma ciência antiga, milenar, se desdobra em muitos ramos, em muitos caminhos. É um caminho de desenvolvimento, é um caminho de crescimento, é um caminho de expansão, né? E aí você tem muitos ensinamentos ligados a isso que é uma ciência, que é uma arte, né? E no caso, o yoga que eu pratico nas aulas que eu chamo de aulas de yoga, né? É o Hatha Yoga. É o yoga do esforço. Então, no Hatha Yoga, a gente vai estar lidando com como que a gente se apropria da percepção do uso da nossa energia, do uso do nosso esforço, do uso da nossa atenção. Então, o yoga também tem a ver com esse processo de expandir a sua consciência, de expandir a sua percepção, para que você possa se perceber num âmbito muito maior do que aquela realidade pequenina, cotidiana, e que a gente vai chamar de egóica, né? No meu caso, o yoga ele aparece depois de alguns interesses em particular e que estavam endereçados ao meu modo de funcionar, né? E que eu comecei a observar com maior acuidade na minha prática de dança, na minha prática de treinamento de bailarina, né? Percebia que a minha energia disponível, a minha motivação, ela era instável. Em alguns dias eu tinha muita energia disponível, de uma maneira muito integrada, era fácil. Em outros dias era difícil, né? E aí eu me questionava, de onde vem essa energia que está mais disponível às vezes, de uma maneira muito inteira e plena, e o que acontece com ela quando isso não acontece, né? Então, assim, eu sabia que havia um refinamento, havia uma sofisticação no uso dessa energia que eu observava na minha prática, e que não bastava tomar um café para acordar, não era só uma questão de aquecer mais, mas isso também ajudava, né? Então, eu iniciei uma pesquisa que se chamava Em Busca dos Centros Geradores de Energia. E onde estão esses centros? Onde estão essas fontes? De onde vem aquilo que me faz aqui estar falando agora de uma determinada maneira, né? Lá na frente eu fui descobrir que os chakras, né, são os centros geradores de energia, né? Ou são... eles fazem parte dessa rede de centros geradores de energia, né? Os chakras também são traduzidos como rodas. Cada chakra é uma roda de consciência. Isso tem a ver com o nome do espaço, Roda Om. É um espaço para gerar consciência. O Om é o pai dos mantras. Não sei se também é a mãe dos mantras. O pai e mãe dos mantras é o mantra Om. Deste mantra vieram todos os outros. Deste mantra surgiu o universo. Então isso também foi uma pesquisa que correu paralela ao yoga e que foi somando ao yoga nas minhas práticas e pesquisas em dança, no meu contato com a tradição do sul da Itália, de onde vem também a tarantela. Também é uma prática de abrir o canal de recepção da energia prânica, da energia que vem da terra, da energia que vem do ar, da energia que vem de um todo maior, né?
época em que eu cursei faculdade de dança aqui na Unicamp, a gente tinha uma abordagem do corpo, pode-se dizer assim, um pouco mecânica do corpo. O corpo como um instrumento físico, né? O psicofísico, ele entrava como acontece na dança-teatro, você tem uma motivação de um personagem, de alguma sensação que você quer passar, né? De uma sinestesia tal, mas a gente não mergulhava muito nos processos da mente, né? Aí, no contato com artes, uma disciplina que eu tinha chamada Artes Corporais do Oriente, a professora, que era uma chinesa, ela começou a explicar outros aspectos que são estudados pelos chineses, correlatados ao modo de olhar a natureza, corpo, as emoções e os aspectos que eles chamam de energia, do Qi, né, ou Chi, né? E aquilo foi algo que mexeu bastante comigo, profundamente, na verdade, porque eu percebia o meu corpo mais pelo seu aspecto energético do que muscular. Havia uma busca por um corpo que se expressava a partir de um outro lugar, né? E eu fui encontrar indo para São Paulo. E, bom, aí eu já estou mergulhando num percurso mesmo, né, de pesquisadora do corpo, pesquisadora do corpo psicofísico, né, e do corpo onírico. Eu estava morando em Campinas, eu fazia parte de um lugar onde a gente se chamava de Coletivo Céu Aberto, é o Icari, que vocês foram aquele dia, e que era céu aberto antes. Oficialmente eu alugava o espaço para dar as aulas, mas havia uma relação entre as pessoas que era muito interessante, de colaboração com saberes e atividades coletivas que nós realizávamos lá, e isso me ensinou muito, né? De como a gente pode aprender mesmo um com o outro, e eu acho que é um tipo de situação que foi muito favorável, foi muito bonito na época, mas eu não encontrei em outros lugares depois dessa experiência. Não vejo uma disponibilidade das pessoas trocarem conhecimento. Na época eu tive contato com um método terapêutico desenvolvido pelo Joel Aleixo, e que são uma série de florais, uma terapia floral, baseada na alquimia, que já era uma área que me interessava bastante, né? E eu já havia mexido com algumas experiências de laboratório de dança, mesmo de pesquisa da consciência, que falava de alguns processos alquímicos que tinham uma correspondência em processo no desenvolvimento do ser humano, e já era uma área que me interessava, né? Essas vivências de aromaterapia, na verdade, fizeram parte de um projeto maior dela, que foi sobre as venusianas, que toda sexta-feira, né, ela fazia uma atividade ligada ao feminino, né, a Vênus, a toda essa questão do feminino, da mulher, da sexualidade, da dança. Dentro desse projeto das venusianas, eu levei uma vivência de óleos essenciais, os aromas da floresta, que eu adoro, né? Eu particularmente adoro todos os aromas da floresta. Então a gente pode explorar um pouquinho, né? Óleos de Madagascar, óleos da floresta amazônica, então teve esse foco, né? Principalmente para trabalhar o estresse, né? Essa coisa urbana que acaba acorrentando todo mundo, e você muitas vezes não tem como sair disso. E a aromaterapia é uma válvula de escape, não é nem uma válvula de escape, acho que é uma abertura, é uma porta de saída do labirinto, né? Eu entendo assim, porque você entra em contato com aquela essência que já foi retirada da natureza de uma forma muito científica, né? Em que não se perdeu nada, nenhuma molécula foi perdida daquele vegetal, e ele transporta para você toda a essência dele, né? A alma da planta é transportada
nesse veículo, né, vamos dizer assim, que seria a aromaterapia. Eu moro em Barão Geraldo já faz algum tempo, eu não conhecia esse lugar, até porque não tem nenhuma divulgação do lado de fora, no sentido de palavras, que eu também não sei se precisa, mas ele tem um atrativo bastante visual que já denota que é um espaço diferenciado e não necessariamente que presta algum serviço, mas que alguém que mora nele é alguém que a mim me dá curiosidade e interesse. Mas eu só cheguei aqui por conta desse post que eu imagino que deve ter aparecido lá para mim, e era uma divulgação que a Daniela estava fazendo de uma venusiana. Então, nem sabia o que era, assim, só a palavra já me atraiu, e aí me interessei porque lidava com uma coisa da dança, com uma experimentação, não era uma coisa de aula, não era nada de coreografar, era uma experimentação com improvisação dentro de uma temática feminina, falaria até feminista, e usando alguns arquétipos, e isso para mim tinha uma sedução muito grande e ao encontro talvez de alguma coisa que eu não sabia que eu gostaria, que eu precisava, e para mim ecoa muito numa memória que a gente já tem, que é uma memória ancestral, que eu até acredito que a gente tenha mesmo, e que tem a ver com essas imagens fortes de um arquétipo, ou de vários arquétipos. O Roda On é um espaço físico, né? Não começou nessa casa, já existia antes, né? Numa outra casa que eu morei antes dessa, onde eu alternava momentos onde eu dava as aulas na minha casa e momentos onde eu alugava outros espaços para poder dar essas aulas. Nesses últimos 5 anos e meio, realmente foi primordial as aulas aqui nesse espaço. Antes de fazer minha mudança para cá, eu limpei a sala de yoga e eu dei uma aula de yoga aqui. Então, a yoga chegou nesse espaço antes de qualquer outra coisa. Isso para mim é bastante significativo, porque era o grande propósito dessa casa. Deixou a mão aí, firma os dedos como se você quisesse deixar uma pegada na mão no chão. E aí você vai manter a mão aí e vai rolar para trás. Lembra aquele treino que a gente fez do ombro para trás? Vai ficar aqui, o ombro bem para trás. Não deixa eu primeiro não. Vai rolando, se precisar dobra um pouquinho no cotovelo, até o pé chegar no chão. Como é que o pé chega no chão? Não sei. Mas gira o ombro bem para fora e para trás. Não deixa o ombro grudar no pescoço. Fica lá um pouquinho para olhar o ombro de você. Traz a mão mais para trás. Isso. Bem girado. Às vezes, os caras vão vindo para cá e juntando. E aqui, deixa eu dar vontade no calcanhar chegando no chão. Deixa eu daqui lá para olhar, sem escorregar. Tá escorregando? Isso. Bom, acho que eu posso ensinar muito a partir daquilo que eu já experienciei. Né? A prática vai nos ensinando a lidar com alunos que têm coisas que você não vivenciou. E aí é aí que eu aprendo com eles. Né? Eles trazem coisas que eu fico, nossa, como que eu vou ajudar essa pessoa nisso? Que eu não tenho a menor ideia do que é. Essa pessoa tem um corpo muito diferente do meu, ela vem de um lugar totalmente nada a ver com o meu. E eu procuro estimular nos alunos uma relação de sinceridade, porque eu vou poder ensiná-los a partir do que eles me colocam. Tem coisas que eu consigo ver, olha, por aqui ele vai se machucar, por aqui não vai dar certo, ele não está fazendo isso, e eu posso ir falando isso, né?
E vai jogando ali e eu falo, ó, gente, eu vou falar um monte, mas vocês não precisam ficar malucos querendo pegar tudo, é porque eu tô aqui pra ficar falando mesmo, vocês aproveitem tudo. Depois uma porcentagem vai rolando. As coisas vão acontecendo. Eu ponho a bola e os pés. Isso. O importante é que o joelho e os pés estejam na mesma direção. Isso. Você vai aproveitando para alongar aqui. Alongar aqui. E aqui você vai fazer essa perna. Isso. Tentar. Tendência quadril vai fazer isso. Ao contrário. Mais. Fazer um giro aqui mesmo. Chega para trás. O seu eixo está aqui. E aí, desse eixo nasce uma perna para cá e a outra para cá. Essa perna de cá, deixa o joelho no pé, o pé volta ou o joelho vai. Aqui. É muito para cá. Se o joelho está aqui, o pé está aqui. O pé mais para cá. E vai. Vamos dizer, isso. Claro que cada professor vai se afinizar com uma linha específica e vai botar a sua marca, porque ele é aquilo que ele experienciou, ele é a sua própria história. Então existe sempre esse filtro, esse canal. O yoga não vai se apresentar como uma coisa assim, chaves prontas e estáveis e estáticas, e se você fizer assim vai dar certo, e o professor vai lá e aplica, e esse professor poderia ser uma máquina. Não, jamais. O professor, ele chega numa sala de aula, ele é mais do que, inclusive, a prática dele, né? Ele é tudo aquilo que ele conseguiu acessar nesse caminho de aprendizagem, de expansão de consciência, de desenvolvimento. Mas experimentando no meu corpo junto com o corpo dos alunos, você vai criando linhas, processos, né? Sequências, né? E vai elegendo aquilo que é mais importante. E foi aí que eu fui adicionando outros acessórios, como as bolas suíças, os bambus, né? Eles ensinam o corpo a abrir espaço, né? Abrir espaço nas articulações, abrir espaço na caixa torácica, abrir espaço para você poder respirar melhor. Você facilita os processos. E aí você tem a escola do yoga que vem, e com esses acessórios você ajuda aquilo funcionar melhor para aquelas pessoas que estão chegando. E aí eu fui tendo ótimos resultados. Então eu penso que não é um espaço de educação formal, porque o espaço de educação formal, como eu entendo, ele é a escola, e ele é formal porque ele tem uma normatividade, não porque ele tem uma forma, e quem dá essa normatividade é o MEC, então ele diz o que precisa ser aprendido, em que tempo, em que espaço, em que sequência, como que vai avaliar, legisla, regula. Isso para mim é a concepção do que é formal. Então essa forma escolar, ela não é vigente em todas as situações de aprendizagem. Então para mim aqui é um espaço de educação não formal. Defendo isso e considero que os espaços de educação não formal são extremamente importantes dentro desse percurso de formação e socialização que a gente tem, porque senão seria só a escola que daria o nosso perfil de sociabilidade e do que a gente deveria aprender. Esse espaço de educação, que eu chamo então de não formal, por lidar com uma coisa que tem a ver com mitologia, com uma ancestralidade, com uma memória, com coisa esotérica, misteriosa, oralidade, ou nada disso cabe no formal que é a escola. A escola vai lidar sempre com o pensamento científico, com uma certa racionalidade. E que bom que a gente tem esses outros espaços. Ser professora de yoga é um negócio muito gratificante também. Porque dar aula de yoga é muito gostoso, eu gosto muito. Mesmo sendo uma pessoa que se interessa por muitas coisas, isso é uma coisa que eu tenho vontade de nunca deixar de ser professora de yoga, sabe? Porque eu sinto que mesmo, muitas vezes, eu faço a aula junto com os alunos, né? Ou seja, eu estou ensinando e estou fazendo, aí eu estou olhando, aí eu paro, eu vou ver. E algumas vezes eu estou só ali falando, quando eles já estão mais firmes, né? Eu fico numa posição mais de instrutora mesmo, e eles vão fazendo.
E eu vou corrigindo, vou afinando ali, né? E aí vocês podem fazer esse C quando quiserem e ir descendo. Não tá apoiado, não é assim, mais pra lá, mais pra lá. Não vai rápido, desce tudo e tal, mais forte. Na escápula, o pé mais pra lá, só o pé. Isso, mais um pouco. Porque o meu sentido está em fazer as coisas, né? Existe hoje uma perspectiva onde eu estou me percebendo que eu posso fazer essas coisas aqui e em outros lugares. Então eu estou abrindo possibilidades, né? O Radaon, ele está ainda querendo virar alguma outra coisa. Talvez vire uma marca, talvez vire um curso de formação, né? Talvez vire uma proposta de várias possibilidades, ou talvez ele vá se apagando e vire o meu nome. Microconto 31. Aqui perto de mim vive uma moça que conheci por destino e que ressoa mediterrâneo. Ela voa de bicicleta e medita para o mundo nas aulas de yoga em praças com coreto. Ela consulta as cartas astrológicas para preparar noites venusianas em que nos põe para dançar com lenços e saias longas ao toque do tamburelo, em labirintos desenhados com fitas no chão. Como elas, existem muitas espalhadas por aí e por aqui, disfarçadas de mulheres comuns. Elas sabem que o mundo vai mudar e sabemos que somos nós. Eu dei uma para aqui, quer que recaia? Eu te revelei agora, sua bruxa pitonisa, sua Vou embora do Brasil agora.